o Deus de Israel, né? Hoje eu vim trazer eu fiquei longe um tempo, né? Vim trazer a primeira palavra que Deus me deu faz tempo, né? Para esse começo de ano. E para nós podermos refletirmos no que está acontecendo com a nossa vida, no que está acontecendo com o nosso país, né? Com o que está acontecendo no mundo, que é uma palavra antiga, mas nova, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Ela pode ser uma palavra escrita há mais de 2000 e não sei quantos anos lá atrás. Mas ela também é para os dias de hoje. Em nome de Jesus. Deixa eu procurar aqui. Tá em Isaías, né? Isaías 5, o 20 e o 21. Que o Senhor fala a parábola da vinha e a sua aplicação, né? Mas eu só vou pegar esses 2 versículos aqui, que fala assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos, né? O que o Senhor quer dizer aqui? Ele estava... Isaías, acho que é o maior livro da Bíblia, né? É o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo. E tudo aqui é o que acontece nos dias de hoje, né? Há o que? Uma inversão de valores, né? Nós fazemos muitas vezes o mal que nós pensamos que é o bem. Nós fazemos o bem, mas na realidade nós estamos fazendo o mal, né? Nós fazemos da escuridão a luz e da luz a escuridão. Quem é a luz? Jesus. E a escuridão? As trevas, né? Do amargo, doce, do doce, amargo. E Deus ainda fala ali: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. É o que mais tem, sabe? É o que mais tem. Antes de Cristo já tinha, na época de Cristo, quando Cristo nasceu, já tinha, e nos dias de hoje não é diferente, né?
O mundo aí fora tá distorcido. Nos dias de hoje tá muito distorcido. Não é só... É o mundo todo, né? Mas os que são mesmo escolhidos por Deus, o Espírito Santo mostra a diferença do bem e do mal. Tem pessoas que ela já está tão viciada no mal, né? Em fazer o mal e achar que o que faz, que o mal que ela faz é bem. Porque ela já está tão acostumada com isso que ela está achando que ela está fazendo o correto. Mas ela não está fazendo o correto. Ela está cavando para ela a própria cova, né? Ela está cavando para ela está plantando uma semente que ela vai colher lá na frente. Porque nós não tem como confundir o mal com o bem, gente. Mal é mal, bem é bem. Como é que nós podemos confundir o mal com o bem? Não tem como, não é lógico. Não se encaixa, sabe? Não se encaixa. Bem é bem, mal é mal. É que nem Paulo fala na palavra, eu não lembro aonde, né? Que ele fala lá, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Quer dizer, nós, mesmo estando na presença do Senhor, que Paulo, né, foi mais usado por Deus, ao meu ver. E ele também, né, o inimigo lançava seta sobre ele, e que muitas vezes, porque a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. E se a nossa carne, ela tá forte, o espírito perde. Aí o mal que está em nós, que está na nossa carne, porque a nossa carne é má, né? Nós vamos fazer. E o bem não. Mas se a nossa carne, né, ela está fraca e o nosso espírito forte, nós vamos fazer o bem. Por isso que Paulo fala isso, porque é uma luta constante entre carne e espírito. A palavra também diz que a carne, ela milita contra o espírito contra a carne. Quer dizer, eles lutam, né? A nossa carne luta contra o nosso espírito. Se o nosso espírito não está forte, não está alimentado, a carne vence e o mal vem. Aí o que nós vamos fazer? O mal, achando que nós estamos fazendo o bem, né? Então é isso aqui que Isaías estava falando. Ai dos que ao mal chamam de bem, né? E ao bem de mal. Da escuridão de luz e da luz escuridade, né? Do doce amargo e do amargo doce. Trazendo para o contexto de hoje, qual é a diferença? Não é tudo que está acontecendo no mundo que nós vivemos hoje? Olha a inversão de valores, né? Nós estamos vivendo num mundo onde
o mal está predominando e que muitos dizem que é bom e que o bem é o mal. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Então, eles estão querendo inverter os valores da família. Já estão querendo começar a inverter dentro das escolas, né? Fazer essa inversão de valores. Gente, isso não existe. Na palavra de Deus não existe. O Senhor condena isso, né? Não há inversão de valores. O que Deus deixou tem que ser do jeito que Ele deixou. O bem é bem e o mal é mal. É que nem a palavra diz, ou é sim ou é não. Ou talvez não existe. Se você está em dúvida, não vem de Deus, não procede de Deus, né? Então, é o que está acontecendo nos dias de hoje. A inversão de valores. O povo dizendo que o mal é bom, aí fora, né? A promiscuidade é bom, né? Que desobedecer pai e mãe é bom. Não honrar pai e mãe. Hoje em dia, o que mais tem, gente, é filhos que não honram pai e mãe, que os abandonam e que dá dó. Por isso, nós, mães, não podemos esperar muito dos nossos filhos nos dias de hoje, não. Eu estou sendo bem sincera. Não podemos. Porque depois que eles pegam idade, enquanto está debaixo das nossas asas, é uma coisa. Depois que sai e cria asa própria e vai para o mundo fazer a sua própria vida, esquece. Porque muitos não respeitam pai, não respeitam mãe, nem sequer lembram que eles existem, né? Então, é triste, é triste. E eles acham que eles são corretos, que eles estão certos. Pai e mãe não. Então, isso está errado. Aí já começa a inversão de valores. Não se respeitam mais os idosos, né? Não há respeito mais. Apesar que hoje em dia está muito difícil nós confiarmos nas pessoas, porque as pessoas estão ficando cada vez mais más, né? Tá tendo muitos filhos de Caim na terra. Por isso que nós temos que pedir a Deus o discernimento de espírito, para nós podermos discernir, né, o bem do mal, quem é bom e quem é mal. É com esse dom do Espírito Santo que nós discernimos quem é bom e quem é mal, porque o Espírito Santo ele fala no nosso coração. O Espírito Santo ele não nos deixa enganado. Por isso que toda vez que orarmos, nós temos que pedir o discernimento de espírito, porque aí o Senhor te revela quem é bom e quem é mal, quem é correto e quem é falso. Porque hoje em dia o que mais tem no mundo são pessoas incorretas, pessoas falsas, pessoas hipócritas, né?
Pessoa, não é só lá fora da igreja, não. Dentro das igrejas também, gente. Tem muitas pessoas, muito cristão que se diz cristão e tá lá dentro da igreja dizendo que é luz, quando sai para fora já é treva. Quando tá dentro da igreja é uma coisa. Ah, eu sou luz. Chega em casa, a escuridão toma conta. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos tirar essa capa de hipocrisia de nós, muitos povos cristãos, né? Que veste essa capa de hipocrisia, bota essa máscara de crente hipócrita, né? Para estar lá dentro da casa do Senhor, se passando por boa pessoa, e quando sai de lá já é uma treva pura, e chega em casa é pior ainda, já vira uma escuridão, que não enxerga um palmo adiante do nariz. Esse povo acha que está agradando a quem? Eles vão dentro da igreja para poder arrumar confusão, porque são enviados de Caim, do inimigo, né? E vão para fazer intriga, para sair de lá e sair falando mal das pessoas, sair falando mal da igreja, sair falando mal do pastor, sair falando mal não sei de quem, né? Quer dizer, para eles nada tá bom, tudo tá ruim. Mas dentro da igreja tá tudo bom. Fora da igreja, a máscara cai. Aí quando vai para a igreja, coloca a máscara de novo. É que nem o Máscara lá. Alguém já assistiu Máscara, né? Quando ele quer virar o tonto, ele bota a máscara para ninguém saber quem ele é. E põe a máscara. É a mesma coisa. Tem diferença nenhuma. E nos dias de hoje não tem diferença, não. Assim como não tem diferença de muitos pastores em pele, lobos em pele de cordeiro, também tem. Que quando sobe no púlpito, eles botam a máscara. Tá? Aí são os mais ungidos, né? Da terra. E o povo fica... Quando sai dali... Só Jesus. Gente, outro dia eu vi... Eu tava vendo... Porque eu fico passando o dedo assim numa plataforma aí. E tinha uma pessoa lá, um rapaz, que ele disse que ia orar no monte. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Não tem problema nenhum a gente ir fazer vigília no monte, né? E aí ele tava cobrando pra pessoa R$ 31. Que tinha mandar no Pix dele e depois mandar o comprovante para ele orar, para saber que a pessoa mandou mesmo, para ela poder receber a benção. Porque se ela não mandasse, ela não ia ser curada, não ia ser liberta, não ia ser nada. Onde é que está a hipocrisia desse povo? Fala para mim. Será que eles não têm vergonha na cara de ficar cobrando? Gente, isso para mim foi um absurdo. R$ 31. Se a pessoa não pagasse até aquele dia, ela não ia receber a bênção. Será que uma bênção para nós
Tá custando tão pouco assim? Se Cristo foi a bênção maior que nós tivemos e não custou nada. Ele que era o dono, filho do rei, que veio como homem na terra, pobre, ele se fez, mas ele era rico, né? Pobre ele se fez. Porque na minha concepção eu penso assim, se ele tivesse vindo como filho de um rico, ele não ia passar por tudo que ele passou. Ele ia ser paparicado, né? As pessoas iam, como é que eu falo? Iam beijar o caminho que ele passava, se ele tivesse vindo rico. Não que nós não devemos fazer isso, gente. Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar, para nós sermos libertos, né? Mas se ele viesse naquele tempo, numa família de posses, ele seria tratado completamente diferente, né? Completamente diferente. Aí ia inverter tudo, o valor. Mas como ele veio numa família onde o pai era carpinteiro, né? E a mãe, uma dona de casa, Maria, que foi abençoada, agraciada por Deus para gerar o filho dele. Olha que bênção mais maravilhosa que Maria recebeu. Olha o propósito que Deus tinha na vida de Maria e de José. José criou e educou, junto com Maria, o Filho de Deus. Enquanto ele estava aqui na terra, enquanto ele era pequeno, né? José e Maria ensinou para ele, não que ele não sabia a diferença entre o bem e o mal. Não, ele sabia, por quê? Porque ele era o Filho de Deus, ele era Deus. Mas José e Maria ensinaram para ele o valor, o caráter, porque ele veio em forma humana. Ele veio em forma humana. E Maria e José ensinaram eles, educaram eles, porque eles foram pais de Jesus aqui na terra. Então eles tinham que fazer o papel de pai, eles tinham que educar, né? E Jesus, ele tinha, como criança, que obedecer. Até o ponto que Deus chamou ele, falou assim, agora você vai fazer o que você veio para fazer, né? Então, se Jesus viesse numa família rica, o tratamento dele ia ser completamente diferente. Agora me diz para mim, Jesus morreu naquela cruz, né? Ele morreu na cruz, ele se entregou por nós, ele derramou o sangue dele por nós, ele levou o pecado de toda a humanidade sobre os ombros dele, né? O pecado do mundo sobre ele. Vocês imaginam o peso
né? E de graça, gente. E o povo, eu fiquei indignado com aquele homem. R$ 31 mandar no Pix dele. Gente, onde é que o povo tá? O povo tá na lua? Gente, vem pra terra. Sai desse mundo que vocês vivem, dessa bolha. Vamos ler a palavra. Vamos conversar com Deus. Se a pessoa falar pra você, não, você tem que pagar não sei quanto pra Deus te curar, corre dele. Porque esse aí é filho do capiroto. Não se paga. Corre desse lugar. Porque bênção não é vendida, não é barganhada. Deus não barganha nada com ninguém. Ele dá conforme o nosso merecimento. Agora vem um homem, R$ 31. Você tem até hoje, um pastor. Você tem até hoje para mandar o Pix e o comprovante para mim. Senão a sua bênção não, você não vai ser abençoado. Que é isso, gente? Onde é que tá a mentalidade desse povo que ainda paga? Povo de Deus, acorda! Vocês estão ficando cego. Acorda, gente! O inimigo tá cegando vocês. E muito, por isso que tem muitos aí, ó. Gente, o que mais abre aqui nesse lugar são igreja. Porque tá fácil arrancar dinheiro do povo. Tá muito fácil. O povo tá querendo tudo na mão. Eles não querem saber de batalhar, não, de orar a Deus, de clamar a Deus pela bênção, não. Ele quer que o outro faça no lugar dele, então ele prefere pagar. Acorda, gente, vocês não vivem numa bolha, não. Vocês vivem num mundo maravilhoso que Deus criou, não foi o homem, não. Porque esse povo aí não serve a Deus, não. Ele serve a Mamon. Que o que interessa para eles é só o dinheiro. A vida de vocês, a salvação de vocês, não interessa para eles, não. Eles não querem saber, não. Eles vão pagar. Claro que Deus vai cobrar deles. Né? Mas vocês têm que abrir os olhos. Pedir para o Espírito Santo tirar as escamas dos olhos, dos nossos olhos. Tem gente que tá tão cego espiritualmente que... Gente, acorda, vocês estão vivendo na terra, gente, não é na lua, não. Bênção a gente não compra. Até quando eu vou ter que falar para vocês que bênção não se compra? Jesus deu de graça. Está na palavra, de graça recebeis, de graça vos dai. Então o que esse povo está fazendo é o mal, pensando que está fazendo bem. Eles estão trazendo a escuridão, dizendo que é luz. Eles estão trazendo o amargo, transformando o doce em amargo na vida das pessoas, dizendo que é doce. Mas venhamos e convenhamos, né? Tem muitos que também acho que são acomodados, né? Como é que vai pagar para uma pessoa, né?
orar por ela para ela receber uma bênção. Se ela pode pedir diretamente da fonte, que é Cristo Jesus. Por que ela vai terceirizar o serviço? Deus não terceiriza serviço, não. Fala para mim, por quê? Não é mais fácil você se quebrantar diante de Deus, conversar com Deus, chamar Deus, falar, Senhor, senta aqui do meu lado, vamos conversar? Deus sabe o que está se passando na tua vida. E você fala, mas Ele quer ouvir da sua boca. E você vai lá para Ele, não, Senhor, estou passando isso. Eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito andar por esse caminho, eu não aceito o mal na minha vida dizendo que é bem, eu não aceito pessoas fazendo mal na minha vida dizendo que está fazendo bem, eu não aceito andar na escuridão achando que é luz, eu não aceito. Eu não aceito esse rancor que está dentro de mim, não me pertence, eu não aceito essa revolta. Eu não aceito porque não me pertence. Isso não é do Senhor. Isso vem do inimigo. Eu não aceito, Senhor, essa voz que vem na minha cabeça falando que eu devo fazer isso, aquilo, e me trazendo angústia, desespero. Eu não aceito porque não é do Senhor. Cadê? Isso é intimidade com Deus, gente. Às vezes Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida desde quando Ele nos formou no ventre da mãe. Ele sabe o caminho que nós íamos seguir. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós escolhemos se nós queremos o lado ou bem ou mal. Mas Ele sabe quem vai para o lado do bem. Aí muitas pessoas ficam aí, eu não sei orar, né? Eu não sei pedir. Eu vou pedir para alguém orar para mim, porque fala bonito. Entra no teu quarto. Eu fiz isso ontem. Falei, Senhor. Eu falei, do jeito que eu tô, na ira que eu tô, ou eu saio, ou eu saio arrebentando tudo, ou o Senhor me tira de dentro do meu coração, porque do jeito que tá eu não quero ficar. Eu sou sincera com Deus, eu falo. Eu sofro primeiro, depois eu vou aos pés do Senhor e falo. Eu falei, não quero. Eu não aceito porque não vem do Senhor. O Senhor é paz. Por quê? Aí as pessoas falam, mas não pode fazer isso. Como que não pode, gente? Deus é nosso Pai. Ele tá aqui para nos ouvir, para nos orientar, para nos dar colo quando nós precisamos. E para nos dar lambada também, porque eu também levo lambada. Agora a pessoa fica aí, terceirizando serviço. É melhor pagar, né? Do que eu. Porque... toma vergonha. Entra dentro do quarto lá e vai conversar com Deus. Eu tive que tomar muita vergonha na minha cara para poder, sabe? Que muitas pessoas às vezes passam aquele óleo de peroba assim na cara, tá? Com cara de pau. Para chegar, para poder me pedir para pessoa passar um Pix. É óleo de peroba, só pode. Passa na máscara dele assim, ó, para esconder a escuridão, para poder dar brilho. Porque óleo de peroba dá brilho, né, na madeira. Não é assim, gente. Entra no teu quarto. Fala com Deus, fala mesmo. Eu tô com raiva.
Tô com ódio. Eu tô assim, eu tô assado. Não quero. Isso não pertence ao Senhor. Tira de dentro de mim. No outro dia você vai amanhecer bem. Hoje eu levantei bem. Calma. Tranquila. Eu sei o que eu passo. Eu não sei o que cada um de vocês passa. Eu aguento até um ponto. Aí eu falei, Senhor, eu não vou aguentar, não. O meu corpo não aguenta. Daqui a pouco, eu tô aí, ó. Eu pacoto, né? Aí, vem tudo chorar. Né? Em volta ali. Tudo, chorar e depois começar a falar mal, né? Ai, pobre, coitada. Mas enquanto você tava vivo, não tinha um pra ir lá segurar na tua mão. Não tinha filho, não tinha marido, não tinha família, não tinha ninguém. Só tinha você e Deus. Por que você não vai se desabafar com Deus? Se só tinha você e Ele. Por que você vai terceirizar o serviço? Se você pode ir direto na fonte. Por que você vai fazer o mal achando que está fazendo bem? Fala pra mim. Então nós temos que acordar. Nós temos que nos alinharmos com Deus, pedir. Eu escutei isso. Outro dia eu ouço muito o Billy Graham, né? E pegou forte comigo. E eu escutei. Ele falou, essa noite, né? Na virada do ano, essa noite, hora que você for dormir, você ora pro Espírito Santo te alinhar com o propósito que Deus tem para você, né? E quem tá incluído nesse propósito com você? Porque quem não estiver, o Senhor vai tirar. Porque ao invés dele andar, fazer você andar, fazer você crescer, ele tá fazendo você cair, ele tá te derrubando, ele tá sendo pedra de tropeço, né? Aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, que o Espírito Santo venha em me endireitar, né? Que ele venha me alinhar ao teu propósito. Porque eu ainda não estou entendendo qual é o propósito do Senhor na minha vida. Então que o Espírito Santo ele venha alinhar, ele venha me alinhar com o teu propósito. Que o Espírito Santo me mostre, né, qual é o propósito do Senhor na minha vida. E nessa noite ele me mostrou, o Senhor me mostrou em sonhos. E eu entendi qual é o propósito do Senhor na minha vida. Quem não estiver alinhado ao propósito junto comigo, que Deus tem para mim, o Senhor vai tirar do meu caminho. Né? O Senhor vai tirar. Então é o que nós temos que fazer. E outra, nós temos que orar, né? Como para Deus, o Espírito Santo tirar as escamas dos nossos olhos para nós poder enxergar os lobos em pele de cordeiro. Porque Paulo, quando teve um encontro com Cristo, né? Ele ficou cego. Porque naquele momento as escamas dos olhos dele caiu. Porque estava tapando a verdade. Ele fazia o que era errado pensando que era verdade, que era o certo. Ele perseguia os cristãos achando que ele estava fazendo a coisa certa. Ele matava os cristãos achando que era o correto. Vocês estão entendendo?
Então, muitos na inocência, né? Ou na ignorância, não sei, acha que o que está fazendo é o correto, né? Acho que é correto. Porque lá no Velho Testamento, quem levava o sacrifício para Deus, né? Quem levava a mensagem de Deus para o povo eram os profetas, lá no Antigo Testamento. Mas quando Cristo veio, quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado. Sabe o que significa o véu ser rasgado? O véu foi rasgado significa que os nossos olhos eles foram abertos. E com o sangue de Cristo derramado por nós e nos purificou, nos lavou de todo o pecado, nós fizemos uma conexão com o Pai. Então nós não precisamos de profetas como no Antigo Testamento, antes de Cristo, para levar as nossas orações, as nossas petições até Deus. E nem os sacrifícios pelos nossos pecados, como era feito. Hoje, nós pedimos diretamente para a fonte, porque o véu foi rasgado. Os nossos olhos foram abertos. Mas, pelo jeito, não foi de todos. Ainda tem muitos aí que estão com os olhos vendados. Em todos os lugares. Todos os lugares. Nós estamos vendo isso no nosso próprio Brasil, né? Estamos vivendo isso. O que é errado tá certo, o que é certo tá errado. Vocês me entendem. Então, espero que Deus tenha tocado no coração, porque Deus tocou muito no meu coração. Faz tempo que era para mim trazer essa palavra, mas eu não estava bem emocionalmente. Eu estava precisando de conversar com Deus, falar com Deus, né? Porque para a gente trazer a palavra para outra pessoa, nós temos que estar bem conosco, né? Bem conosco mesmo. Às vezes, e principalmente bem com o Senhor, né? Às vezes nós trazemos a palavra também e não está nada bem conosco. Mas nós não temos que deixar a tristeza ou o que nós estamos passando corromper o nosso coração, né? Então eu deixo essa palavra mais como um puxão de orelha para nós do Senhor. Para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor nos dê discernimento, para que nós possamos diferenciar o bem do mal, para que nós possamos tomar cuidado com os nossos filhos, os nossos netos que estão indo para as escolas, saber o que eles estão aprendendo lá. Porque tá tudo distorcido. Mas o Senhor está colocando tudo no lugar. Não vai ficar muito tempo distorcido. Então é isso que nós temos que fazer como pais, como avós, né? Temos que orar para que o Espírito Santo nos tire as escamas dos olhos, para que o Senhor envolva os nossos filhos, aonde eles estiverem, os nossos netos, para que eles não caiam em ciladas do inimigo. Porque o inimigo arma ciladas a todo momento, ele está ao nosso redor.
grumindo como um leão, pronto para achar uma brecha para nos atacar. Que essa palavra seja bênção na minha e na vida de cada um de vocês. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Papai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, Pai. Que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, Pai, para que elas possam ser derrubadas, assim como foi de Paulo, Senhor, quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, Pai. Em nome de Jesus, que nós não possamos, Senhor, terceirizar o serviço do Senhor, a nossa oração, os nossos pedidos, as nossas bênçãos a ninguém, Pai. Que nós possamos ir diretamente na fonte, que é Cristo Jesus, que é o Senhor, Pai. Porque é o Senhor quem derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor não cobra para nos abençoar. O Senhor não cobra para nos curar. O Senhor não cobra para nos libertar, Pai. Onde é que está na palavra que Cristo cobrou para libertar um dos seus, Pai? Onde é que está na palavra? Eu quero que alguém me fale onde está na palavra que Cristo cobrou para libertar aqueles que tinham que ser libertos, para honrar o nome do Senhor. No tempo de Cristo e nos dias de hoje. Acorda, Cristo está voltando. Cristo está à porta e bate. E muitos de nós estamos com os olhos vendados, com a porta fechada de rancor, de ódio, de falta de sabedoria e de discernimento. A palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. É conhecimento da palavra, é conhecimento de Cristo, é de sentar e conversar, ter um diálogo franco com Deus. É se unir, fazer uma conexão com o Senhor. Nós estamos aqui, o Senhor está lá, acima de nós. Nós somos os filhos, Ele é o dono do ouro e da prata. Se Deus é o dono do ouro e da prata, por que que nós temos que pagar para nós recebermos a nossa herança, a nossa bênção? Que os nossos olhos sejam abertos, que o Espírito Santo possa tirar a bolha dos olhos, pessoas de dentro dessa bolha que estão cegos espiritualmente, surdos espiritualmente, sabe? Em nome de Jesus é o que eu clamo nesta manhã. Em nome de Jesus. E que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja abençoando o dia de hoje. Que eu desejo um ano abençoadíssimo a todos. Eu desejo que o Senhor Jesus esteja presente no lar de cada um. E eu profetizo que não haverá falta de alimento na mesa de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter um coração mais agradecido ao Senhor. Que nós possamos ser mais gratos, mais amáveis. Que nosso coração possa ser mais... que nosso coração não seja endurecido. Porque onde tem um coração duro, o Senhor não entra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar um coração de carne, um coração que pulsa por Cristo Jesus. Oh, Pai querido, dá ordens aos anjos do Senhor, Pai, para estar passando o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e janelas da minha casa e da casa de cada um que vai ouvir a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, Pai.
em nome de Jesus. Louvado seja Ti, Pai. Louvado seja o Senhor, que o Senhor seja entronizado no nosso lar, em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja Ti. Louvado seja. E se a palavra tocou, gente, no coração de vocês, curte, comenta, compartilha. Às vezes alguém precisa ouvir uma palavra dessa, sabe? Para poder dar uma direção a elas, para poder elas tomar uma decisão na vida delas. Assim como eu precisei ouvir também, né? Ouvir. Assim como o Senhor precisou me mostrar a diferença do que é mal, o que é bem. Que vocês venham me seguir aí nas minhas redes sociais, né? Se inscrever, me seguir no Instagram, né? Lá no Facebook, né? No vermelho, no de vermelhinho assim que tem um... Vocês me entenderam, né? Vocês venham me seguir ali, se inscrever no canal, pra gente poder levar a palavra, né? Eu tenho que levar a palavra àqueles que precisam ouvir. E no momento esse é o meio que eu encontrei de levar a palavra. Mas o Senhor ainda vai me levar longe, muito longe, para levar a palavra dele. Porque ele me mostrou. E eu creio no meu Deus, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham um começo de ano abençoadíssimo. Em nome de Jesus. Amém?